Bom dia, hoje é terça-feira, 22 de março e você confere agora notícias aqui do Senado. Vamos começar nossa edição conferindo a agenda de atividades programadas para hoje aqui no Senado. Vamos ver no telão. Às 10 horas da manhã, daqui a pouquinho, na Comissão de Infraestrutura, vão ser realizadas sabatinas de indicados para a diretoria da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. Em seguida, os senadores podem votar projetos da área de energia, entre eles o que prevê a comercialização direta do etanol do produtor com o consumidor, ou seja, sem intermediários. Às 11 horas da manhã, na Comissão de Assuntos Sociais, o destaque da pauta de votações é o projeto que garante no Sistema Único de Saúde ações de prevenção, detecção e tratamento dos cânceres do colo uterino, de mama e colo retal. Às 2h30 da tarde, na Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor, pode ser votado o projeto que permite a inclusão do nome do cônjuge nas contas de luz, água, por exemplo, para comprovação de residência. E às 7 horas da noite haverá a instalação da Frente Parlamentar pelo Desarmamento, com eleição da comissão executiva do grupo. Muito bem, agora nós vamos ver o que está programado para a sessão plenária do Senado de hoje, marcada para as 4 horas da tarde. São 5 itens previstos na pauta. Vamos ver. O primeiro item, portanto, aparece aqui, é a medida provisória que autoriza a prorrogação até novembro de 2022 de 215 contratos temporários de médico veterinário no Ministério da Agricultura e de 55 contratos temporários no âmbito da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Também pode ser votado o projeto que cria mecanismos para a prevenção e o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente. Fotógrafos profissionais e repórteres cinematográficos podem ser beneficiados com este projeto, que isenta de impostos equipamentos de até R$50 mil necessários a essas profissões. Os senadores também podem votar o projeto que dá prioridade no acesso a órteses, próteses e tecnologias assistivas para a pessoa com deficiência que está na idade escolar. E está prevista também a votação do projeto de resolução que institui o Grupo Parlamentar Brasil-Índia. Em 2019, antes da pandemia, os dois países fizeram entre si trocas comerciais de 7,02 bilhões de dólares. As mudanças climáticas vêm tornando mais frequentes os eventos extremos em diversas regiões do Brasil. A necessidade de adequar o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil às demandas das populações ameaçadas foi tema de debate na Comissão de Desenvolvimento Regional ontem à noite. Sol forte, represas vazias, um tormento para quem precisa percorrer quilômetros em busca de água. Enquanto isso, no mesmo país, chuvas em excesso colocam em risco moradores das encostas e interrompem a circulação entre as cidades. O que fazer para se antecipar às tragédias e proteger os mais necessitados? Para o presidente da comissão, senador Fernando Collor, a preocupação com as mudanças climáticas entrou na agenda do país já no início da década de 90. Há exatos 30 anos, tive a honra de recepcionar, na qualidade de presidente da República, autoridades de mais de 170 países na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a nossa Rio 92. Aquele evento histórico representou um marco no debate sobre temas ambientais e um divisor de águas na adoção de compromissos internacionais na matéria. Os representantes dos Ministérios da Ciência e Tecnologia e do Desenvolvimento Regional destacaram a importância do trabalho de conjunto em 3 níveis e da pesquisa de dados sobre as causas que levam aos riscos de desastres. Um grande trabalho que nós temos que fazer, e é um trabalho continuado, é o trabalho de fortalecimento dos órgãos municipais de defesa civil, principalmente. Nós temos algumas questões que estão relacionadas à estrutura das defesas civis nos municípios, e um problema muito importante é a troca e a rotação das pessoas que trabalham na defesa dos municípios, né? Toda vez que assume uma nova gestão, troca-se praticamente toda a equipe, nós temos que recomeçar um trabalho, e para fazer frente a isso, a gente tem tido uma das iniciativas que nós desenvolvemos
foi o desenvolvimento de capacitações. Os recentes desastres que nós tivemos na Bahia no final do ano de 2021, Minas Gerais no início desse ano, São Paulo no final de janeiro, início de fevereiro, e mais recentemente em Petrópolis, colocam sempre essa questão de desastres e de fatalidades na agenda central de todos que estão envolvidos no país. E mostram o quanto é importante nós olharmos para os desastres que acontecem, para aprendermos com esses desastres de que maneira que nós podemos fortalecer o sistema para tomar outras decisões. Em tempos de mudanças climáticas, o nosso Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil assume relevância estratégica. Estamos convocados a debater e a adotar com urgência aperfeiçoamentos em nossas estratégias de defesa civil, de maneira a melhor prevenir a perda de vidas humanas e diminuir os danos causados pelas alterações do clima. E a Comissão de Meio Ambiente do Senado realizou nesta segunda-feira o segundo colóquio Brasil-Alemanha sobre política e direito ambiental. Na mesa de abertura, o representante do Itamaraty lembrou que a preocupação com o meio ambiente está no horizonte dos brasileiros. O Brasil e seu setor produtivo estão, evidentemente, atentos à preocupação dos consumidores nacionais e estrangeiros com a sustentabilidade. O aumento de produtividade no campo brasileiro tem advindo, basicamente, da inovação e do uso intensivo de tecnologia no campo. O embaixador da Alemanha no Brasil criticou a mineração em terras indígenas. Ele também falou de avanços recentes do país europeu na questão ambiental. Em junho do ano passado, o parlamento alemão aprovou a emenda à nossa lei de proteção do clima. Com a emenda, nossas metas climáticas tornaram-se ainda mais ambiciosas. Agora queremos alcançar a neutralidade climática já em 2045. A elevação das nossas metas climáticas foi impulsionada de forma determinante por uma decisão do nosso Supremo Tribunal, conquistada graças às reivindicações de cidadãos muito jovens. Em sua exposição, a ministra Carmen Lúcia, do STF, recordou a evolução da Carta Magna até 1988, quando consagrou o direito ambiental entre os direitos fundamentais. Não pode haver oposição, segundo ela, entre desenvolvimento e patrimônio ambiental, sendo dever de todos respeitar a natureza e a Constituição. O desenvolvimento, que é tão mencionado, o desenvolvimento sustentado há de ser compatível com a garantia e o respeito e a defesa do meio ambiente. Também aqui. Assim é, porque a Constituição assim determina. A prática econômica que ofenda o meio ambiente é inconstitucional. Ponto. Porque a Constituição determinou que a garantia desta ordem econômica para assegurar a todos a existência digna tem como fundamento a defesa do meio ambiente. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Herman Benjamin, lembrou um grande avanço do país: o Código Florestal Brasileiro de 1965. Florestas, mesmo as privadas, preenchem uma função ecológica de proteção da água, de proteção da fauna, de proteção do meio ambiente. Ele lamentou o desmatamento crescente no Brasil. E os fatos e os números estão aí. Que difícil é para alguém negar o avanço enorme, inadmissível. Inadmissível não é na nossa perspectiva, é da Constituição e das leis do desmatamento no nosso país. As chuvas fortes voltaram a castigar Petrópolis, no Rio de Janeiro, neste domingo, deixando novas vítimas. Nesta segunda-feira, a Comissão Temporária de Petrópolis do Senado fez uma audiência pública para debater a situação do município fluminense após a tragédia que atingiu a cidade em fevereiro. Os senadores abriram a reunião com um minuto de silêncio em homenagem às vítimas do último temporal que aconteceu em Petrópolis na noite deste domingo e que matou ao menos 5 pessoas.
Parecia uma reedição da tragédia que, em fevereiro, abalou o município e que deixou mais de 230 mortos, além de inúmeros desaparecidos e pessoas desabrigadas. Essa comissão acredita realmente, definitivamente, que ao término desse período de praticamente 30 dias, que será o tempo dessa comissão, a gente decididamente, definitivamente, consiga ter uma ideia bem clara das coisas, das ações que a gente vai poder fazer e realizar daqui para frente para poder evitar ao máximo que, se houver outras tragédias como essa, a gente possa salvar o maior número de vidas possível. Os senadores da comissão estiveram na cidade na semana passada, quando sobrevoaram as áreas atingidas e se encontraram com representantes dos moradores e com autoridades. Eu defendi a aprovação pela Câmara de dois projetos de iniciativa do Poder Executivo. O primeiro deles, a aquisição pela Prefeitura de bens imóveis para abrigamento de famílias afetadas pela tragédia, e a criação da NFT de Petrópolis, ativo intangível análogo ao antigo selo, que permitirá a arrecadação de recursos para a recuperação da cidade. Realmente é uma medida inovadora. A Ucrânia arrecadou 34 milhões com sua NFT, que traz a memória da guerra, e Petrópolis, eu acho que precisa da memória da reconstrução. Na audiência pública, o engenheiro Wagner Victor sugeriu um mapeamento rápido do que pode ser drenado, a criação de um órgão de geologia para a região serrana e um sistema mais moderno de sinalização e emergência. Eu acho que tem que criar um novo sistema moderno de sinalização de emergência. E com contingência, você não pode trabalhar com sistema. Você tem que trabalhar, eu vejo até muitas vezes no Rio de Janeiro, você trabalha com SMS, mas você tem que trabalhar simultaneamente com sirene, SMS, WhatsApp, e até colocar em áreas específicas um bip ou uma sirene local, onde você possa, de maneira bem antecipada, você comunicar às pessoas para buscar locais. Nós estamos à disposição, como Serviço Geológico, para prestar todas as informações, todo o nosso conhecimento, todo o nosso know-how, para que as entidades responsáveis para fazer os trabalhos relacionados ao conhecimento preliminar, ao conhecimento preventivo de oportunidade de ocorrência de desastre, nós possamos ajudar. E mais importante nisso tudo é a população entender também que ela precisa respeitar o que a Defesa Civil fala. Se ela diz que é necessário e importante sair do local, ela tem que entender que é importante. Então, precisamos sim massificar essa informação, precisamos sim envolver a sociedade civil em algum momento nesse contexto para que ela possa entender o que é o risco, o que é o desastre, né? Precisamos mobilizar essas pessoas e sensibilizá-las da importância desse tema. Estudo preliminar indica que há cerca de 25 mil residências em área de risco em Petrópolis, podendo alcançar até 30 mil. É preciso buscar terrenos que possam abrigar novas construções, com a dificuldade que, quando não é morro, é vale. Assim é o relevo de Petrópolis. O preço dos combustíveis continua sendo a principal preocupação da economia do Brasil. Hoje, os governadores se reúnem aqui em Brasília para avaliar os impactos do projeto de mudança na cobrança do ICMS sobre os combustíveis, aprovado pelo Congresso no começo do mês. Mais informações com a jornalista Antônia Márcia Vale. Se traçarmos uma linha com a variação do preço dos combustíveis nos últimos 15 dias no mercado internacional, encontraremos uma montanha russa, onde o preço máximo superou os $130 no dia 8 e caiu a $95 no dia 17. Mas nesta segunda-feira já está sendo cotado a $112 e subindo. Quem tinha esperanças de os preços caírem pode guardar por um tempo. Internamente, o Congresso aprovou no começo do mês a possibilidade de mudança na forma de os estados cobrarem o ICMS sobre os combustíveis. Mas a lei é autorizativa. O Congresso não tem poder de mandar os estados reduzirem impostos.
A pressão política sobre os governadores é grande, mas eles estão fazendo as contas na ponta do lápis. Pois é do ICMS e, em especial, sobre os combustíveis, que os governadores tiram dinheiro para pagar saúde, escola, saneamento, segurança para a população. Nesta terça-feira, os governadores se reúnem aqui em Brasília para decidir o que fazer com a sugestão do Congresso. A definição de um valor fixo em reais para o ICMS significa, na prática, quase um congelamento. E isso não vai fazer o preço cair necessariamente em todos os estados. Porque para chegar a um valor que seja razoável para todos, alguns estados vão reduzir o percentual que cobram hoje, mas outros poderão ter de aumentar. A proposta, que por enquanto tem maior aceitação, é a da criação da Conta de Estabilização de Preços, a CEP Combustíveis. Grosso modo, a CEP é uma espécie de sistemas de banda de preços, com teto e piso, dentro do qual o preço ao consumidor poderá variar. Um fundo de recursos oriundos da exploração do próprio petróleo deverá ser utilizado para compensar as variações do óleo bruto. Mas esse projeto aprovado no Senado ainda precisa ser aprovado na Câmara antes de ir para a sanção presidencial. Na economia brasileira, a alta do preço dos combustíveis é ainda mais danosa do que na Europa e nos Estados Unidos, porque aqui quase todo o transporte de cargas e de passageiros é feito em veículos movidos a diesel, enquanto lá é em sistema de metrôs, trens e VLTs. Este ano, os brasileiros vão às urnas, mas a obrigatoriedade do voto é apenas para maiores de 18 anos. Mas e os jovens entre 15 e 17? Será que eles já têm a consciência da necessidade do voto? Vamos ver na reportagem. Gabriela está no primeiro ano do curso de Sistemas de Informações. Acabou de completar 18 anos e vai votar pela primeira vez. A jovem conta que não teve dificuldades para tirar o título de eleitor pela internet. E fala sobre a importância de exercer o direito ao voto. Eu imagino que a importância já esteja na palavra democracia, a qual é composta por dois radicais latinos, demos, que significa povo, e cracias, que significa governo. Mas você acha que nós temos um governo para o povo, do povo, que englobe a maioria dos nossos interesses e realize da melhor forma possível? Se sua resposta for não, você tem muito o que expressar. E você pode e você deve expressar. Principalmente pela votação, que é um local onde a gente pode transformar o nosso governo, pode transformar a nossa qualidade de vida. A Alice também tirou o título pela internet, só esperou completar 16 anos. Ela conta que desde criança tem vontade de participar do processo democrático. E explica o motivo. Os jovens representam uma grande parcela da população, então é muito importante que a gente vote, porque a gente também faz a diferença. E é exatamente para essa turma entre 16 e 17 anos, em que o voto é facultativo, que o Tribunal Superior Eleitoral está de olho. Em anos de eleições, o objetivo da Corte é incentivar o engajamento dos jovens na vida política do país, com campanhas e divulgações que estimulem a nova geração. O analista de enfrentamento à desinformação do TSE falou sobre a repercussão de uma das campanhas do tribunal. A campanha do Tuitaço foi um sucesso, atingiu mais de 88 milhões de pessoas num dia só. E a hashtag Rolê das Eleições foi compartilhada por várias celebridades e também pelos times de futebol da Série A do Campeonato Brasileiro. Então, fique de olho. Se você for completar 16 anos até o dia da eleição, 2 de outubro, já pode tirar o título de eleitor e votar nas eleições deste ano. Ah, e o processo não tem custo, ok? É de graça e não precisa de autorização dos pais. Você pode conseguir o documento sem sair de casa. É tudo feito pela internet. Mas, atenção, o prazo é até o dia 4 de maio. É só acessar o site do TSE, www.tse.jus.br, clicar em autoatendimento ao eleitor e depois em atendimento ao eleitor e primeiro título. Na própria página já tem as instruções todas sobre como fazer esse alistamento, mas basicamente é preencher um formulário com as informações pessoais e depois enviar as fotos dos documentos do eleitor. Mas é importante que essas fotos estejam legíveis.
E por falar em jovens, as escolas públicas de segundo grau têm até esta sexta-feira para enviar às secretarias de educação as redações selecionadas para o concurso Jovem Senador. 200 anos de independência, lições da história para a construção do amanhã. Este é o tema de redação do concurso Jovem Senador 2022, que volta depois de 2 anos suspenso por causa da pandemia. Realizado desde 2008, o concurso premia um estudante de cada estado brasileiro e do Distrito Federal com uma vivência de 7 dias trabalhando como um senador em Brasília. As redações selecionadas pelas escolas têm que estar nas secretarias estaduais ou distrital de educação até o dia 25 de março. Em cada estado, são selecionadas 3 redações, que chegam ao Senado até o dia 13 de abril. A redação vencedora de cada estado deve ser anunciada até o dia 6 de maio e os 3 primeiros colocados nacionais vão ser revelados no dia 11 de maio. Os selecionados chegam a Brasília no dia 26 de junho e ficam na capital até 1º de julho. Depois que a gente ganhou, teve a oportunidade de ir a Brasília, nós percebemos que o jovem senador vai muito além, do que só aprender a escrever uma dissertação argumentativa, mas sim desenvolver o senso crítico em toda a classe estudantil. E isso foi algo muito relevante, inclusive para nós, professores, porque nós também percebemos o quanto precisamos desenvolver essa visão crítica acerca da política, da sociedade que nos cerca. Além de passagem, hospedagem e transporte para as atividades em Brasília, cada um dos jovens senadores ganha também um notebook. Os estudantes viajam acompanhados dos professores que os orientaram no concurso. O regulamento e outras informações estão na nossa página senado.leg.br/jovem senador. Como aparece aí no seu vídeo. O Senado e a TV Senado lançaram perfis no Quai e no TikTok. São 2 redes sociais entre as que mais crescem no Brasil. Dedicadas a vídeos curtos, são voltadas, em geral, para o público jovem. Para conhecer, é só acessar as plataformas e pesquisar Senado Federal e TV Senado. E essa edição fica por aqui. Você pode rever as reportagens na nossa página na internet. Acesse senado.leg.br/tv. Daqui a pouquinho começa a reunião da Comissão de Infraestrutura com transmissão ao vivo pela TV Senado. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na nossa programação.